Olha, irmãos, eu acabei de assistir um testemunho aqui e eu comecei a pensar, isso é só para quem acredita no poder de Deus, porque quem não acreditar vai pensar que é loucura, vai pensar que isso não existe, isso não acontece mais. E eu comecei a refletir numa coisa, irmãos, hoje a gente vai no culto e a gente parece que já vai só para cumprir uma agenda, cumprir uma responsabilidade, ou só para desencargo de consciência, né? Para falar assim, eu fui hoje no culto, tá pago. É como se fosse ir na academia, né? Eu já fiz o do meu dia aqui, já resolvi o da semana. Irmãos, mas a gente não está tendo mais expectativas de milagres. Sabe quando você vai no culto e você fica naquela expectativa de que Deus vai falar com você, de que Deus vai usar o pregador? Irmãos, nós precisamos desse fogo de novo na igreja. Eu não estou falando que a gente tem que depender disso. Não, a gente tem que depender de Deus. A nossa fé tem que estar no Senhor, mas Deus pode usar pessoas, não é verdade? Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás eu fui num culto. Naquela época era o Toque no Altar. Você lembra desse ministério? Não, só música boa, só louvor bom naquele CD. E a gente foi assistir um culto com eles, que era na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu lembro que eu morava em outra cidade, lá perto, e eu fui com os amigos meus no carro e a gente foi rindo, se divertindo. E a gente não estava naquele clima, sabe? Aquele clima de oração, clima espiritual. Irmãos, e aí nós chegamos e quando a gente parou o carro no estacionamento, eu falei com os meus amigos. Falei, gente, nós viemos brincando, a gente veio rindo, a gente veio cantando, só que agora é o tempo do culto, é a hora do culto. Então, vamos aquietar o nosso coração e vamos nos preparar para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Irmãos, a gente fez uma oração ali dentro do carro. Na hora que a gente entrou no galpão, sem brincadeira, eu acho que tinha umas 5.000 pessoas. Estava lotado porque o Ministério Toque no Altar estava em alta, né? Todo mundo queria ouvir, todo mundo queria estar no culto com eles. E nós chegamos lá no final e questão de minutos, irmãos, o pregador lá na frente, ele começou a falar o seguinte, olha, entrou um jovem aqui e Deus tem uma palavra para esse jovem. Irmãos, o meu coração queimou naquela hora, mas eu pensei, eu vou ficar quieto. Deve ser alguém, gente, tem milhares de pessoas aqui. E aí, irmãos, o pregador, ele falou, olha, tem um jovem aqui e eu quero que você fique de pé. Mas, irmãos, eu pensei, eu não vou ficar de pé porque é muita gente, e se não for eu, vou passar vergonha. Só que, irmãos, esse pregador, ele começou a andar no meio do povo e ele foi lá no final. E ele apontou para mim. E ele falou o seguinte, olha, Deus me mostrou que você vai pregar para muita gente. No Brasil, fora do Brasil, pessoas vão te ouvir. Irmãos, aquilo foi um choque para mim, porque Deus já tinha falado comigo já sobre isso, sabe? Deus já tinha usado uma pessoa. E hoje eu estou falando aqui para você e mais para milhões de pessoas aqui no canal. Isso eu vejo que é a promessa de Deus se cumprindo, porque a Bíblia diz em Isaías que quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Quando ela sai da boca do homem, aí ela cai por terra, ela não se cumpre. Mas quando sai da boca de Deus, ela não volta vazia. E eu vou te mostrar aqui agora uma pregação que me lembrou muito disso, sabe? Quando a palavra sai de Deus, direto do Senhor, para a vida de alguém. Essa palavra pode passar o tempo que for. Inclusive depois disso, irmãos, parece que o inimigo se levantou de tal forma que muitas vezes eu duvidei. Muitas vezes, sério mesmo. Eu já pedi perdão a Deus, mas eu duvidei. Falei, Deus, mas como que vai ser? Porque eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais tímido. Irmãos, eu não tinha jamais a capacidade de gravar um vídeo, por exemplo. Mas hoje eu estou aqui falando com você, porque Deus, ele vai te capacitando ao longo da jornada. Quando Deus entrega uma palavra, é como uma semente. Quando você olha para a semente, ela está lá debaixo da terra, não tem perspectiva nenhuma de que aquilo vai acontecer alguma coisa, mas de repente explode e essa semente se torna uma árvore frutífera, uma árvore que dá muitos frutos, dá sombra para as pessoas e através dela vem outras e outras sementes. Então, nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus, ele fala com a gente. Talvez você está pensando aí, pastor, mas Deus nunca falou comigo. Irmãos, inclusive no final desse vídeo eu vou colocar um vídeo aqui para você mostrando 9 maneiras com que Deus pode falar com você. Irmãos, eu sei que talvez tenha até outras, com certeza, mas nós muitas vezes não estamos prestando atenção. Talvez você já ouviu e você, ao longo desse vídeo ou ao longo desse que eu vou colocar para você, você vai chegar a essa conclusão de que talvez Deus já está falando com você, só que você não está percebendo, entendeu?
Então, eu vou colocar aqui esse testemunho, é muito rápido, e depois eu quero orar pela sua vida. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, eu creio que Deus pode te usar. Ou até mesmo você que está frio na fé, você que tem um chamado. Como eu disse para você, eu estava lá no meio da multidão, mas Deus me encontrou e Deus falou comigo, irmãos. Quem sou eu? Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu acredito que não tinha ninguém pior para escolher e Deus foi lá e me escolheu, porque, irmãos, olha, eu dei trabalho para Deus. Deus teve que ter muita paciência comigo, mas eu vejo que Deus cumpre as promessas dele, irmãos. Quando a gente obedece, quando a gente é fiel, a promessa se cumpre, amém? Custe o que custar, passa o tempo que passar. Então eu vou deixar aqui o vídeo, o testemunho, vamos assistir junto comigo. Assiste comigo, eu creio que isso aqui é só para crente que realmente acredita no poder de Deus. Vamos assistir então. Eu fui pregar num trabalho na Zona Leste de São Paulo e aí de repente o Espírito de Deus falou comigo: diga que eu estou trocando o sangue de alguém aqui. Eu estou falando para crente espiritual, crente que crê no poder de Deus, amém, irmãos? E Deus falou, tá falado, e eu mandei, falei, irmão, Deus está trocando o sangue de alguém aqui. Aí uma jovem adolescente, hoje eu sei o nome dela, se chama Louise, na época ela tinha 13 anos, ela bem aqui na frente, ela começou a tremer, mas ela tremia tanto, meu irmão, que a impressão que nós tínhamos é que ela não ia se sustentar de pé. E não foi só eu que tive essa impressão, a própria mãe correu, o pastor Maurício, e abraçou ela por trás e sustentou aquela jovem de pé. Aí eu olhei aquela cena, mas enfim, vi que Deus estava falando com ela, mas muita gente no pé do púlpito, e aí a gente ministrando o que Deus estava colocando no nosso coração, e aí de repente o Espírito de Deus falou comigo: peça para este obreiro que está sentado nas tuas costas pegar o azeite da unção e ungir esta menina. Eu falei, irmão, você aqui, é bem você, o púlpito estava lotado, mas Deus falou comigo, é o que está nas tuas costas. E quando eu virei, eu peguei um senhor, falei, Deus está mandando eu falar para o senhor, descer e ungir esta menina. Irmão, a unção na igreja dobrou, o povo estava feliz. Quando eu disse que Deus estava trocando o sangue de crente, a igreja já deu lugar. Quando eu falei para aquele obreiro descer e ungir aquela menina, a unção dobrou. Eu não sabia, mas Jesus e a igreja sabia, era pai e filha. Pai e filha, e detalhe, ela já tinha feito uma sessão de quimioterapia, porque ela estava com leucemia. Eu não sabia, mas quem levou ela naquela casa sabia. E 6 meses se passaram. 6 meses. Eu estou pregando no outro lado da Zona Leste e eu sou ruim de guardar a fisionomia, irmãos. Eu sou ruim. E eu sentado no púlpito, um grupo de irmãos sentado na frente, me dando tchau. E o que ligar na terra, ligar no céu, dei tchau também, mas eu não sabia quem que era. Quando acabou o culto, vieram falar comigo e disseram assim: pastor, o senhor lembra da gente? Não lembro, irmão. Somos da igreja Assembleia de Deus, tal bairro, lá na Zona Leste, aqui também na Zona Leste, onde o senhor pregou. Na hora que falaram o bairro, eu me lembrei, Jardim Sinhá. Eu me lembrei daquela cena porque foi muito forte o que Deus fez naquela noite. E aí ela falou assim: pastor, nós estamos aqui, vimos o nome do senhor na faixa, e o senhor lembra daquela jovem chamada Louise? Falei, me lembro. O pai dela não pôde vir porque está de serviço, mas ele pediu pra gente contar o que Deus fez na vida da Louise. O senhor pregou num sábado à noite, na segunda-feira ela foi lá tomar a segunda aplicação de quimioterapia, mas quando ele chegou no hospital, ele falou para o médico: olha, antes de você colocar qualquer medicação no corpo da minha filha, eu gostaria que você fizesse uma nova bateria de exame. O médico perguntou: mas por quê? Porque minha filha está curada. E quem foi que falou para você? Um pastor magrinho do interior que veio pregar aqui falou que Deus estava trocando o sangue de alguém, e nós tomamos posse que Deus estava trocando sangue. Irmãos, isso é coisa para quem crê. Aleluia. A ciência não explica. Olha a resposta do médico. O médico disse assim: meu senhor, o senhor é um homem casado, pai de família, sabe da dificuldade, o senhor vem falar que o Deus trocando o sangue, se trocar sangue e resolvesse leucemia, não tinha pessoa com doença no sangue aqui no hospital. Ele disse: é porque o senhor não estava na igreja. Se o senhor estivesse na igreja, o senhor ia ver o que Jesus fez lá. E detalhe, quem paga o tratamento sou eu. Só coloque a mão na minha filha depois de uma bateria de exame. Irmão, para resumir, por causa do horário, foi feita uma bateria de exame, o médico ficou confuso, o hospital também, pediram uma segunda bateria, e depois o médico chamou o pai e disse: olha, como ele fez, eu não sei. Quem falou, eu também não sei. Mas diga aqui do jeito que ele fez para ele continuar fazendo, porque deu certo. No sangue da tua filha não tem mais uma célula cancerígena. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas e meia, 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente.
Glória a Deus, irmãos. Olha que testemunho lindo, irmãos. Eu fiquei maravilhado. Me mandaram esse vídeo. Inclusive, se você tem um testemunho também assim, deixa aqui nos comentários. Olha o que ajuda, vocês não imaginam. Testemunho, irmãos, edifica a nossa fé, não é verdade? A gente ouve um testemunho, aquilo parece que dá uma renovada. Porque tem hora que a gente já sabe da Bíblia, a gente já tem orado, mas a gente quer ver o que Deus está fazendo, sabe, irmãos? Então, não se esqueça disso que eu falei aqui agora. Tenha expectativa de milagres, porque Deus age de acordo com a fome, com a sede das pessoas. E infelizmente, irmãos, as redes sociais, elas tiraram isso de nós. A gente parou de ter fome e sede pelas coisas espirituais. A gente ficou muito terreno, muito carnal, não é assim? A gente só quer ver o vestido que a moça está usando, só quer ver o carro que o rapaz comprou, a gente só quer ver a vida dos outros, a gente olha para a nossa e muitas vezes a nossa vida está uma bagunça, não é assim? A nossa vida está precisando de um milagre, de um renovo. Irmãos, isso a gente só vai encontrar na presença de Deus. É por isso que eu sou a favor da igreja, irmãos, porque você pode estar triste, você pode estar mal, aí você chega lá, pelo menos, irmãos, no mínimo, você vai cantar uns louvores com os irmãos. Isso aí já te dá uma animada. Depois você vai ouvir uma palavra. Irmãos, não é possível que essa palavra, não é possível que você não aproveite um pouco dela, que Deus não fala com você um pouco ali, ou que você guarda aquele versículo e depois você pratica ele. Alguma coisa tem que acontecer. Então, eu te convido, procure uma igreja, é lógico, né? Tem pessoas que falam, procure uma igreja não próxima da sua casa, mas próxima da Bíblia. E é verdade, irmãos. Tem igreja hoje que, olha, é triste, sabe? Você vai lá para receber uma unção, receber uma palavra, mas parece que as pessoas estão tão voltadas para si que elas só pregam, né, para o ser humano, uma mensagem coach, ou então falam só da igreja, mas não falam da palavra. Eu sei, é difícil, mas irmãos, não desista. Procure uma igreja que realmente pregue a palavra, que traga um louvor abençoado e que os irmãos sejam amorosos, receptivos, sabe? Eu sei que tem muita gente de Deus dentro das igrejas. E eu fiquei maravilhado com isso aqui e agora eu quero orar por você. Posso? Se você puder, deixa aqui o seu comentário. Se você foi tocado por esse testemunho, Deus trocou o sangue daquela jovem. E você que está me ouvindo agora, talvez você está passando por uma situação dessa. E eu creio que Deus pode trocar o seu sangue. Deus pode fazer o que for preciso, irmãos. Não vamos olhar para a razão, para a limitação humana. Vamos olhar para o poder de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pode fazer na sua vida algo muito maior do que você imagina. Lembra do que eu falei lá no começo? Eu era o menor da minha casa. Mas Deus me escolheu, irmãos. E Deus escolheu você também. Ou você acha que é por acaso que você está aqui me ouvindo? Deus tem uma obra na sua vida. Amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar. E no final eu vou pedir para você compartilhe esta oração, esse testemunho. Isso aqui vai salvar muita gente, não só com quem está passando por uma doença incurável ou por alguém que está no fundo do poço. Não, qualquer pessoa precisa ouvir isso aqui, porque isso aqui glorifica realmente a Deus. Amém? Feche os seus olhos então e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este vídeo abençoado. Oh, meu Deus, quantas pessoas aqui precisavam de uma palavra, quantas pessoas aqui precisavam ouvir essa mensagem, esse testemunho. Pai, tem muitas pessoas aqui que são tuas, são escolhidas do Senhor, mas o coração estava frio, estava cansado, desanimado. Mas eu creio que hoje o Senhor tocou nessas vidas. Eu creio que a minha história, a história deste homem, dessa menina, despertou lembranças nessa pessoa de que um dia ela já buscou mais ao Senhor. Um dia ela já buscou mais a Tua presença. Oh, meu Deus, nós sabemos que aqueles que retrocedem não agradam a Ti. Por isso, Senhor, não nos deixe desistir. Não nos deixe retroceder nas nossas escolhas, Pai. Não deixe a gente cair em tentação. Não deixe que os pecados antigos voltem na nossa vida. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor. Troca o nosso coração de pedra, coloca um coração de carne. Tu és um Deus que faz transfusão de sangue. O Senhor coloca o sangue do Teu Filho Jesus sobre a nossa vida. E nesse momento nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós temos falhado, nós temos tido falta de fé, nós temos dado lugar para o diabo, para o pecado. Oh, meu Deus, a nossa vida muitas vezes está bagunçada e a gente fica só nas redes sociais, não te buscamos de verdade. Mas nesse momento, Pai, ouve o meu clamor aqui e eu estou intercedendo pelos meus seguidores aqui no canal,
pessoas que têm orado comigo aqui, recebido a oração da manhã, a oração da noite, a oração para dormir. Oh, meu Deus, eu te peço, age com providência, meu Pai. Aleluia! Faz milagre, Senhor. Tira de nós, Pai, essa incredulidade maldita, essa incredulidade que nos impede de receber o poder, o milagre, a cura. Oh, meu Deus, eu oro por este homem e esta mulher que estão precisando de um socorro, de um milagre. O médico já falou que não tem como, o médico já falou que vai piorar, mas, Senhor, reverta esse quadro, meu Pai. Neste momento eu unjo as minhas mãos, meu Deus, eu estendo as minhas mãos para os teus filhos. Eu te peço, Jesus, unge, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Oh, meu Deus, vai purificando o sangue, vai tirando câncer maligno, benigno, vai tirando tumores, Jesus, vai operando milagres, ó Deus, aleluia. Oh, Senhor, reverte o quadro, meu Pai. O inimigo chegou a dizer que era o fim, que era só esperar a morte chegar, mas está repreendido agora todo espírito de morte, todo espírito de acusação, espírito de medo, todo demônio que tem se levantado contra essa pessoa. Eu te expulso em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, coloca os teus anjos ao nosso redor. Senhor, nos livra de toda retaliação, todo ataque do mal. O inimigo tem colocado mentiras, discórdia dentro das famílias. Pessoas estão discutindo, marido com a esposa, filhos estão se desentendendo com os pais. Mas nesse momento eu repreendo toda obra maligna, toda obra do cão, do inimigo contra essa família. Em nome de Jesus, caia por terra. A família é projeto do Senhor e por isso, meu Deus, eu peço que esta unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada canto dessa casa, sobre cada membro desta família e que o poder de Deus toque nessas vidas. E assim como o Senhor, meu Pai, faça a obra também na vida dos meus irmãos, que eles sejam, Pai, usados por Ti, que eles sejam vasos nas Tuas mãos. Faça a Tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Eu sinto aqui a Tua presença, eu sei que o Senhor está agindo, o Senhor está curando, libertando, salvando. E essa pessoa que agora chegou até aqui cansada, depressiva, pensando em acabar com a vida, eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo toda acusação do inimigo, todo o mal que tem tentado contra essa pessoa, trazendo medo, trazendo angústia no coração, aquela saudade exagerada que a pessoa fica na cama. Eu declaro em nome de Jesus, seja liberta, seja curada nas emoções, seja livre da mágoa, do ressentimento, em nome de Jesus. Ó, meu Pai, nesse momento coloca Tuas mãos, Senhor, sobre o peito dessa pessoa. Arranca a dor com a Tua mão, Senhor. Arranca, meu Pai, essa dor que impede essa pessoa de prosseguir e que essa pessoa se sinta mais leve, mais feliz, mais livre de todo mal, de toda acusação, de todo medo, e que a Tua paz possa preencher o coração e guardar a mente dessa pessoa. É em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus amados, olha, eu creio que a unção do Espírito Santo, eu ungi minhas mãos com óleo durante essa oração. Eu creio que o Espírito Santo, ele fez uma obra linda na sua vida aqui. Amém? Não foi por acaso, não existe acasos nos planos de Deus. Você chegou aqui porque você precisava desta oração, você precisava desse testemunho, dessa história que eu contei para você. Então, não duvide do que Deus possa fazer na sua vida também, tá certo? E agora eu vou deixar aqui, o vídeo que eu falei para você não perder ele. Não deixe de assistir as 9 maneiras que Deus pode falar contigo. É um vídeo antigo que eu gravei, mas eu creio que vai falar muito com você. Aliás, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal. Então eu quero muito que você assista, porque foi uma mensagem que Deus me entregou. E também eu peço que você compartilhe aqui agora. Clique nesse botão compartilhar, envie no grupo de WhatsApp, envie para as pessoas que você ama. Elas serão profundamente tocadas com essa mensagem, tá bom? Um grande abraço então, fique na paz do Senhor.